Olá, pessoal. Olha só, estamos aqui com ela, maravilhosa, linda, Bia Michele. Gente, vocês já sabem quem é, todo mundo sabe. Tá aí no olho do furacão. Depois que um vídeo viralizou nas redes sociais, onde ela pegou o namorado, o noivo, MC Gui, traindo com outra mulher no motel. Pois é, que loucura, né, Bia? Loucura, tio. Foi, eu acho que a maior loucura da minha vida que eu passei. Mas é, eu achava que eu só viria no filme, sabe? Mas assim, já fazem um pouco mais de 2 semanas. Hoje eu consegui entender, assimilar tudo, entender também até o propósito de Deus nesse momento. E hoje eu me sinto bem, sabe, em relação a tudo. Na, no momento, assim, foi muito louco, foi horrível a sensação de negação, de frustração, mas com o tempo eu fui entendendo. Eu fui entendendo que eu precisava disso mesmo, sabe? Ô, Bia, você tem 5 anos tinha 5 anos de relacionamento com a MC Gui, então desde muito nova, você tá com 22 hoje, né? Sim, Vocês já estavam morando juntos. já estava. Como aconteceu essa dinâmica para ele conseguir sair de casa e ir até um motel sem que você Uhum. percebesse? Então, a gente tava juntos, né? Isso foi numa segunda-feira. No domingo, à noite, assim, a gente tava jantando todo mundo com a minha família, meus pais estavam, os amigos dele também estavam. Tava tudo bem. Até que a gente, na verdade, não estava tudo bem, né? A gente vinha de uma crise de casamento, né? Todos têm. É, Você já tinha algum indício dessa de traição? desconfiança. Não, nada. Porque, na verdade, o que aconteceu? Foi uma garota de programa que ele acordou no dia, resolveu procurar, né? Hoje em dia é muito fácil, né? Achar Uhum. alguém no momento disponível, ainda mais uma segunda-feira, Não né? era ninguém do meio de vocês, Não, você nunca viu, não conhece nunca, nada. não. Eu não faço nem ideia de quem seja. É, e perdi o raciocínio que eu tava falando antes. A gente estava falando do fato de como isso aconteceu, Sim, se sim, vocês como sendo aconteceu. casados e se você já tinha algum tipo de Sim. desconfiança Ó, deste caso. aconteceu o fato da Fazenda, né, que fez a nossa primeira separação acontecer. Foi uma traição de fato na fazenda? Porque ficou aquela dúvida, né, Uhum. pessoal? Traiu, não traiu, aconteceu, não aconteceu? Ele chegou a confessar para você se aconteceu algo além daquilo que a gente viu? Então, muita gente tinha o. Será que rolou algo a mais ali embaixo do edredom? E rolou sim, né? Ele confessou pra mim. Ele confessou para você. Confessou. Então foi uma traição. Foi a Foi uma primeira traição. traição que você descobriu dele? Foi a primeira traição. A gente já tinha terminado antes por outros motivos, por desconfiança, coisas que talvez eu não tenha descoberto e tudo mais. Mas de traição, assim, de exposição e tudo mais, foi a primeira. E agora? Como é que foi isso? Você morava com ele, né? Você não Sim. estava em casa, você tinha saído. Sim, eu tava na casa da minha mãe. Eu precisava de um tempo pra respirar, sabe? Eu tinha falado isso pra ele na noite passada. Ele bebeu muito, né, no dia anterior do ocorrido. A gente já tava meio brigando assim, né, discutindo, e eu falei, Gui, preciso de um espaço, respirar, e tudo mais. Por isso que eu fui pra casa da minha mãe, tava lá, era cedinho assim. Ele ainda tava dormindo quando quando eu estava lá e comecei a desconfiar de algo. Eu já tinha o poder do localizador. E quando eu comecei a sentir aquela intuição, sabe, eu Já resolvi era olhar. constante você rastreá-lo? Não, não era. Era Por- bem assim, casos extremos, assim, por exemplo, acho que umas 2 vezes assim que eu falei, onde ele tá, hein? Onde ele tá? Não sei. Ou ele falou alguma coisa que eu achei que não era, mas no final era, ele tava certo. Assim, todas as vezes que eu li antes, ele sempre tava no lugar que ele tinha falado, ou que ele tinha comentado antes, tudo mais. Foi a primeira vez, assim, que realmente a desconfiança era real. A intuição tava gritando que era Então, real. nesse dia, você acordou com uma intuição e Sim, você deu vazão a essa intuição e acabou desse jeito desconfortável para todos os lados, principalmente para o seu, né? sim, sim. Foi numa segunda-feira, 1 hora da tarde, quando eu olhei o meu celular. Vi que ele estava indo por um caminho oposto dos caminhos que ele fazia sempre.
Eu comecei a estranhar super. Eu falei, onde ele tá indo, esse menino? A gente não tava conversando muito, sabe? Por conta que eu queria meu espaço, mas eu não queria conversar. Mas tive que ver onde ele tava por conta dessa intuição mesmo que eu senti. E aí, quando ele parou, eu já consegui copiar. E nesse intervalo todo, Bia, deu tempo de chegar às vias de fato? Eles concluíram o ato ou você conseguiu impedir o momento? Olha, eu não sei. Eu acho que conseguiram, viu? Eu não sei, né? Pra ser bem sincera. Demorou muito pra ele atender o telefone. Quando demorou muito pra eu chegar, eu cheguei. Acho Ah, que ele. mas também quando você começou a ligar ali já quebra qualquer coisa, né? Ah, Qualquer clima. 30 ligações, segundo eu acabei de ouvir você dizer. sim, eu liguei muito. Mas eu cheguei, acho que fazia 40 minutos, 40, uma hora, assim, que ele já tinha chegado no local. Então, Já deu deu tempo, tempo, até gente. porque a garota de programa, ela combina o tempo com o cliente, né? Então, Eu não sabia realmente, disso, não. tem um tempo É. pré-combinado, 1 hora, 2 horas, porque você paga por aquele tempo. Então, Uhum. provavelmente já teria dado tempo. Mas isso não é o importante na nossa conversa. Ô Bia, eu queria saber o seguinte: a decepção foi muito grande, mas a decepção é tão grande ao ponto de hoje você ter uma certeza que você não voltaria mais, você não quer voltar mais, ou a história de vocês ainda pode ser com que faça você superar esse trauma? Ti, hoje eu tenho uma grande certeza que eu não quero mais esse relacionamento pra minha vida. Que realmente é uma mudança de página da minha vida e eu não quero mais voltar atrás, não quero, não, Essa já seria a segunda vez que você segunda vez. Sim, viria a perdoar caso é, acontecesse. A sim, primeira vez você perdoou, sim. vocês continuaram por mais 7, 8 meses, desde, Sim. desde que terminou a Fazenda. A gente voltou no meio de junho, acho que foi isso, né? E como Quase é que foi o relacionamento dentro desse desse tempo. período? Olha, no começo, eu nem, na verdade, assim, no começo eu nem queria. A gente se vendo, né, ficando e tudo mais, pela saudade, né, também. Mas mesmo assim, eu não queria voltar, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de me expor, assim, de assumir algo com ele. Eu tinha medo, por saber, né, que talvez, que eu não confiava mais, que eu não queria mais passar por aquilo que eu tinha passado. Então, eu demorei muito para ceder e voltar. Quando eu voltei, eu via que eu não estava em paz, sabe? Às vezes eu ficava insegura, assim, meu, será que eu fiz a escolha certa de voltar com ele? Não era pleno como Não, mas eu antes. sabia que eu amava, assim, amor não era o fato, dessa insegurança. Era mais por medo, por desconfiança, porque eu sabia que eu não conseguia confiar mais nele. Eu fui lutando muito contra esse sentimento de insegurança, sabe? Eu fiquei todos esses meses, assim, tentando dar de tudo pra eu conseguir realmente dar essa segunda chance pra ele, sabe? Então eu lutei até o ponto que chegou, né? Que eu vi que realmente não precisava ter dado essa segunda chance. Mas assim, não me arrependo, eu acho que eu precisava desses meses, assim, quase um ano, né, com ele pra ver que realmente, pra ter a segurança que realmente não era ele mesmo. Depois que vocês voltaram, pouco tempo antes do Gui entrar na Fazenda, vocês noivaram, ele pediu você em casamento, vocês Casamento. chegaram a fazer um noivado. E Uhum. vocês deram continuidade a esse projeto do matrimônio, do casamento, ou você colocou um freio e vamos levar a vida? Eu coloquei um freio. Eu falava que nesse tempo, depois do que ele fez, né, do ato na fazenda, eu percebi que era muito cedo pra gente querer fazer essa mudança drástica na vida, né, de casar na igreja. O meu sonho da minha vida é casar na igreja. E a gente precisava ter mais certeza, né, se isso ia pra frente, se ia dar certo, se a gente ia conseguir conquistar o relacionamento que a gente tinha o objetivo de conquistar, né, que era um relacionamento bom, com paz, com leveza. Então eu freiei muito, eu falei que eu não queria e tudo mais. Ele falava em filhos e tudo mais. Eu sempre quis ser mãe nova, mas com o ato da fazenda eu percebi que não, eu não posso ser mãe nova. Eu preciso esperar mais um pouco, eu preciso viver mais e ter a segurança de tudo. Então eu freiei, a gente resolveu morar junto para experimentar essa nova experiência, né? Uhum. Como ele morava com a família, eu com a minha. A gente resolveu só morar junto, mas o casamento em si, a gente decidiu esperar e ver como seriam as coisas.
Que bom, né? Ok. É. Vocês já moravam juntos, então, conforme você já me contou anteriormente. O projeto de casamento ficou de lado. Agora, nesse período, nesse ato onde você invadiu o motel, você estava com a sua mãe. Quem é que estava filmando? Era você ou era sua mãe? Então, na verdade, quando eu vi ele correndo pro carro dele, né? Que eu fui junto correndo, eu comecei a gravar. Na hora, acho que com tanta desconfiança que a gente tem, né? Você gravou por quê? Para que É, ele não te desmentisse depois? eu jamais, Para que você tivesse uma prova? de coração, eu não queria expor nada, eu não queria mostrar nada pro público e tudo mais. Eu só queria ter uma prova pra mim e pra minha família, pra família dele também, porque na hora desconfiada a gente pensa em tudo. Eu pensava assim, meu, já pensou? É a minha palavra contra a dele se eu não tiver uma prova. Então por isso eu falei, eu vou gravar pra se alguém duvidar da minha palavra, eu poder ter um vídeo e mostrar que não, eu realmente estava certo, eu estava falando a verdade e tudo mais. Então eu quis gravar isso por conta dessa desconfiança. Quando eu corri pro carro dele, já comecei a gravar. E minha mãe correu atrás de mim. E aí nisso, eu tava com medo dele sair correndo com o carro, né? Sei lá, tentar fugir. Então eu fiquei bem na frente, assim. Então eu não conseguia mostrar ele, não conseguia falar com ele, eu só ficava batendo pra ele abrir a porta, porque ele ficou trancado assim, quieto. Não Nesse queria sair. momento, ele só sabia te pedir perdão. Sim. Me perdoa, me perdoa, me Uhum. perdoa. O que que você sentiu nesse momento? Nesse momento, olha, é que a gente fica no momento assim de uma exaltação dessa, Raiva. né? Eu acho que a gente nem lembra direito o que a gente fala, o que a gente pensa, né? Quando a gente tá num momento assim tão forte assim. Mas eu lembro que eu só percebia, assim, na minha percepção, né? Naquele momento, o ponto era arrependimento, mas também era um pouco de vergonha pelo barraco que tava em volta, assim, tudo mais. Muita gente vendo, querendo ou não, somos pessoas públicas, ele mais ainda. Então eu senti também que ele tava desesperado, assim, por favor, não faz isso comigo, entra no carro, vamos conversar no carro, tal, tudo mais. Então eu senti os dois, assim, arrependimento, sim. No decorrer do dia eu percebi também o quanto ele se arrependeu pelo ato dele, né? Por eu ter descoberto o que ele fez. Mas no momento eu senti também que ele ficou com vergonha, assim, com receio, né? Tinha muita gente vendo e tudo mais. Também porque viu que você estava gravando, talvez seja isso, né? Sim, foi. Agora, olha só, vocês chegaram a conversar logo depois disso, depois que saiu desse momento, você deve ter ido para casa dos seus pais, com a sua mãe, ele para Na casa dele. verdade, não. Eu saí de lá do motel, fui direto pra nossa casa, que agora é dele, né? Eu saí de lá, quis me mudar. E ele foi também para lá. Não. Eu chegando lá já, eu já avisei o zelador e falei o que aconteceu. Eu falei, olha, eu estou me separando do Guilherme, então eu não quero. Hoje eu preciso fazer uma mudança em paz, sem a intromissão dele, então eu preciso que você não libere ele agora, só por hoje e tudo mais. Então eu fiquei lá, assim. Eu já tinha avisado o nosso assessor também, que era pra deixar avisado que eu não queria que ele entrasse e tudo mais. Ele respeitou meu momento, eu fiz a mudança em horas, assim, com a ajuda da minha mãe, de uns amigos que eu liguei também correndo pra eles me ajudarem. E por isso, assim, foi muito louco esse dia, sabe? Sabe, quando você tá na adrenalina mil, eu vendo aquilo no motel, eu não chorei. Eu fazendo a mudança, eu não consegui ter tempo de assimilar o que estava Você acontecendo, queria se sabe? desvencilhar de tudo, né? Eu só queria me Encerrar livrar. naquele momento. Eu queria resolver todos os problemas que ele tinha, de mudança, de tudo mais. Então, no final da noite, quando eu já estava em casa e tinha feito toda a mudança, eu entrei no meu WhatsApp e vi a mensagem dele. Ele mandou um texto, assim, pedindo perdão, falando umas coisas e tudo mais. E implorando pra me ver pessoalmente, pra me pedir perdão pessoalmente, né? E, e aí eu pensei comigo mesma, eu falei, eu preciso talvez olhar pra ele de novo e ver o que ele tem pra falar, porque eu preciso que essa ficha caia, não tinha caído, sabe? Então eu falei, tá bom, eu vou vê-lo pra realmente passar por esse processo de uma forma certa, um dia de cada vez. Primeiro, viver o luto, sofrer sim, chorar sim. Então por isso eu fui falar com ele pra Quanto tempo depois? eu acho que era 10 horas da noite da segunda-feira Falou por telefone, Não, falei pessoalmente. pessoalmente. Você Sim. foi ao encontro dele, ou ele foi Ele ao seu foi ao meu encontro. encontro. Ele foi ao meu encontro. A gente conversou dentro do carro dele e, e foi uma conversa E ele basicamente. tentou reverter.
Ó, ele não tentou pedir pra voltar. Ele não pediu pra Em voltar. momento nenhum, até agora, não pediu pra voltar. Não. Eu deixei muito claro também. Pela primeira vez em todas. Porque a gente já passou por muitos términos, né? Não só o da Fazenda. Mas, e toda vez a gente conversava pessoalmente sobre tudo, mas eu nunca tinha deixado tão claro como essa vez. Eu lembro que ele me. Quais eram os motivos desses outros términos? Ah, brigas. O primeiro foi na pandemia. A gente não tava se aguentando mais, sabe? Vocês sabem como foi? Todo mundo dentro de casa sem fazer nada, sem ter o que É. fazer. A Aí, pandemia, ou você fazia filho, ou você ou se separava, gente. separava, Era o foi que completo. aconteceu na pandemia, né? Foi isso mesmo. Então, teve isso de brigar muito e tudo mais. Depois teve outro término em relação a. Eu acho que foi amizade. Meu, a gente terminou bastante, viu? Vou te falar, mas assim, os términos eram assim, 5 dias voltava, sabe? Por isso que os Eu já primeiros a gente não acompanhei um expôs. pouco vocês e eu já percebi algumas vezes que as amizades chegaram a atrapalhar um pouco o relacionamento de vocês. Que tipo de amizade era essa que chegava a atrapalhar o relacionamento? Eu acho que assim, eu gostava muito dos amigos, assim, eles me tratavam bem e tudo mais, mas muitos, assim, eram inconsequentes, eu sentia assim, e imaturos também. A maioria também era solteira e tudo mais, queria levá-lo. Querendo ou não, é mais gostoso, né, pro amigo solteiro, o seu amigo tá solteiro, né, querendo Todo ou mundo não. muito jovem também, Sim, né? todo mundo é muito jovem, ele é muito novo. Eu acho que o homem ainda demora mais ainda, né, para amadurecer e, e, e ter mais poder com isso. Então, atrapalhava. Eles tentavam levar ele talvez pra uma balada, não sei o que, eu não gostava, não permitia. Aí eu acabava sendo chata, ele se sentia mal porque às vezes o amigo zoava falando, nossa, mas você deixa ela mandar em você e tudo mais. Então isso acabava assim, tanto pro meu lado, né? E tanto pro lado dele desgastando, né? Bia, só você tinha esse vídeo. Só eu. Como é que esse vídeo vazou? Olha, depois que aconteceu, eu fui contando, né, para as pessoas que a gente conhece, tudo mais, quem perguntava do nosso círculo de amizade, né, do círculo da minha família e tudo mais. E eu contei num grupo de amigas e tudo mais, e mandei o vídeo, né? Eu sempre mandava o vídeo. Eu mandei o vídeo para praticamente todas as minhas amigas de confiança que eu tava contando a história, né? E eu mandei para uma amiga. Quando a exposição veio à tona, né? Sem a pretensão. Tipo assim, eu levei assim um susto, né? Quando eu vi. E acho que todo mundo, assim, da minha família e tudo mais. Quando veio à tona, uma amiga minha que tinha um site de fofoca, ela perguntou se eu permitia que ela postasse o vídeo e tudo mais. Na hora eu falei, pode postar sim. Então foi ela que deu a exclusiva. Foi ela, foi ela. Tá. E foi bom, viu? Porque Você se eu sentiu aliviada ou você se sentiu pior depois que esse vídeo vazou do vazou? vídeo. Olha, acho que foi. Eu senti alívio, sim. Por quê? Porque foi muito bom, assim, ver que as pessoas me abraçaram, me apoiaram, me deixaram bem comigo mesma, né? Falando, cara, você é tão bonita, você merece, sim, ser feliz, você é boa e tudo mais. Eu não queria expor e nem imaginava em expor, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo das pessoas virem e, não sei, me atacarem, né? Falarem algo e me deixar. Tipo, eu Você tinha tava medo também da reação dele? Ou só do externo? em relação à exposição da reação dele, não. Da reação dele, eu não pensava muito. Essa vez eu pensei mais em mim, sabe? Eu não queria expor para não me machucar mais, porque eu tava muito machucada. Então eu falava, mãe, pai, amigos, eu não quero expor esse jeito, eu não quero que isso saia, porque eu não quero que, que mais pessoas saibam. Eu tinha muita vergonha também do que eu tinha passado, sabe? Mas quando veio à tona e quando foi postado, é, eu falei pra mim mesma, eu preciso, agora que todo mundo já sabe, eu preciso dar o poder da minha palavra, eu preciso mostrar que depois eu passei por isso sim, aconteceu isso sim, e agora eu vejo que Deus fez isso por algum propósito na minha vida e na dele, e que eu mereço mais, que eu mereço ser feliz, e também até encorajar É isso algumas que eu ia te perguntar. mulheres. Você se sentiu acolhida e você vê isso como uma forma de levar isso para frente para que outras pessoas que estejam passando ou que venham passar por esse motivo
tenham coragem de sair De do um relacionamento, relacionamento? sim. Eu acho que o meu relacionamento, eu sinto pra mim, assim, que é um exemplo, assim, pra minha vida, que foi um momento de muito amadurecimento e aprendizado pra mim, como pra mim, Bia. Então, por que não passar esse aprendizado para outras mulheres, sabe? Eu passei por muita coisa. Eu passei pela dependência emocional, que muitas mulheres passam, né? Muitos homens também, né? O ser humano em si. E é algo muito difícil, porque você não consegue viver sem a pessoa, parece, sabe? Você não consegue viver a sua vida, você não consegue ser feliz sem a pessoa. Então, assim, me libertar de tudo isso é para mim assim algo de é muita motivação para minha vida assim. Eu tenho muita força hoje por ver a Bia do passado, por ela ter passado todo aquele momento de dor, de vulnerabilidade, né? Então, hoje eu sinto assim para mim que foi um grande aprendizado, então eu falei, eu vou usar isso também para outras pessoas também usarem de exemplo, né? Ô, Bia, depois que você expôs o vídeo, liberou a exposição do vídeo para a gente colocar de uma forma melhor, Sim, o MC Gui também expôs alguns prints sim, de uma conversa sua com o Neymar. sim. Que você achou disso e que história é essa? Conta pra gente. Olha, vamos falar de primeira mão, que eu não tinha falado sobre isso ainda, né? Eu fiquei assim, gente, eu não sabia se eu ria ou se eu ficava. Eu fiquei assim, sem Você reação. sabia que ele tinha esses prints? Hum, Não sabia. Eu já sabia que ele tinha visto. A Mas foi gente uma já. surpresa, então, ele expor. Não, a surpresa foi ele expor da maneira que ele expôs, né? Porque ele mentiu. Ele mentiu sobre eu estar namorando com ele, expôs de uma forma que não era verdade, né? Eu tava solteira nos momentos. Ele já tinha visto, a gente já tinha tido uma briga muito tempo atrás sobre essas conversas, por ciúmes e tudo mais, mas depois ele mesmo enxergou, tipo assim, não tem por que eu brigar com ela se eu não tava com ela, né, cara? E ele realmente não tava comigo, eu realmente não tava com ele, eu tava solteira. Então, Então, essas assim, conversas que, segundo eu vi nos prints, não foi uma conversa só. Foram foram algumas várias. conversas, Sim, alguns dias. Todas as vezes vocês estavam terminados. todas as vezes, Ti. Eu falo isso com toda a convicção. E não tem como provar o contrário, essa é a E você verdade. chegou a encontrar com o Neymar ou só ficou na Não, conversa? só ficamos na conversa. Então não rolou nada. Não rolou nada. Então não pode nem dizer que foi chumbo trocado, gente. Porque pelo menos se fosse chumbo trocado, Não, tava bom, né? Ti, eu vou te falar, viu? É, eu tenho esses princípios, sabe? Eu realmente, assim, de verdade, eu não consigo fazer algo nesse nível pra alguém. Por isso, pra mim, é tão difícil passar por isso. Porque eu realmente não consigo. Quando eu tô com uma pessoa, é pra estar com ela. É só ela. Meus olhos são só pra ela. Agora o assédio devia ser muito grande para vocês dois, né? Os Sim, dois muito jovens, muito bonitos, pessoas públicas. sim. Você também no balé do Faustão ali, É, com contato com muitos famosos. sim. O E assédio era grande demais, assim. Mas eu sempre tive essa cautela. Sempre com ele eu tive essa cautela, eu sempre pensei nele. E em relação a o assédio nele, assim, eu sempre entendi, sabe? Ele sempre teve as fãs que. Ele tinha essa imagem, assim, né? Ai, meu Deus, meu sonho, meu ídolo. Então, eu sempre respeitei as fãs dele, sempre admirei, assim, o carinho delas. Eu nunca tive problemas em relação a isso, sabe? Sempre fui bacana. compreensiva. Pra gente fechar, porque já tá tarde pra caramba, a gente precisa ir embora. Você perdoou ou pretende perdoar o MC Gui? Ti, eu vou falar a verdade, assim, eu acredito muito no dom do perdão, mas eu falei pra ele, porque todas as vezes, assim, quando ele veio me pedir perdão da outra vez, eu falei, eu vou te perdoar, Gui, porque eu não quero guardar isso pro meu coração. Mas dessa vez, quando ele me pediu perdão, eu falei pra ele, eu não te perdoo. E eu não vou te perdoar. Eu vou me perdoar. Mas é bom também a gente deixar claro, gente, que perdão não tem nada a ver com volta, né? Você pode perdoar, você pode Sim, liberar o perdão sim, e não voltar. sim. Ou você pode voltar e também não perdoar. Aham, com certeza. E ó, eu vou te falar, eu não sinto raiva, eu não sinto remorso. Eu sinto sim, desapontamento, decepção, só que eu sei que isso vai passar, e eu não quero guardar esse rancor pro meu coração. Eu sei que isso foi um aprendizado, eu entendo o propósito de Deus, sabe?
todos os pontos da nossa vida. Eu acho que eu tive que passar por isso por algo maior. Então, é isso. Eu só quero seguir agora em frente. Quero um relacionamento agora saudável, em paz. Jamais eu conseguiria isso com ele. Depois de tudo que a gente passou, é impossível, sabe? De verdade, eu não consigo ver Hoje, possibilidade hoje, nenhuma. hoje você não vê possibilidade de volta. Não vejo nunca mais, assim, porque eu acho que eu não voltaria a ser feliz e em paz com alguém que fez essas coisas comigo, né? É, tá certo. Bia, obrigado. Gente, em breve vocês vão poder acompanhar nas nossas redes sociais, no Jornal Dia, no UOL. E, ó, temos exclusiva da Bia para vocês. Obrigado, tá? Um beijo. Obrigada, eu, Ti. Obrigado. Pode encerrar, gente.